Glória a Deus. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta, temos a palavra para meditar, temos um dia para servir ao Senhor, para buscar a presença de Deus, glorificar o Senhor pela sua bondade em nossas vidas, pelo seu amor, pela manifestação de Jesus Cristo, trazendo a paz, a graça aos nossos corações. Temos muitos motivos e devemos ter motivações. Os motivos são as razões em si, e as motivações o desejo, a vontade de corresponder. Nós vamos ler a palavra do Senhor, o Evangelho de João, capítulo 12, versículos 12 a 19. Já se identificou, já teve a oportunidade de ver milagres acontecendo? Eu já vi muitos milagres acontecendo, porque o maior milagre que acontece, de fato, na vida humana é a conversão, a transformação. E eu vi isto acontecer. Deus me deu graça e oportunidade de ver. Deus me deu graça e oportunidade de ver. Eu vi Deus operar grandemente na vida de pessoas que ninguém acreditava. Deus me abençoou e me usou, me ajudou para ajudar. E eu vi pessoas que não tinha quem acreditasse. E eu acreditei, ajudei. Mas eu não sou desbravador nisto, não. Eu aprendi com meus irmãos, com meus pastores. Eu aprendi com gente simples da minha igreja. Antes da leitura, só um caso bem interessante. Um dos nossos líderes foi informado que uma das pessoas que frequentava ali, que estava envolvida com eles, era desonesta. Tinha o costume de roubar. Hoje é um costume muito exaltado no Brasil, mas na época não era. Não tinha tanta autoridade. E ele fez uma reunião e escolheu aquela pessoa para uma função que exigia honestidade. Parecia um risco muito grande, mas era um risco calculado. E ele não teve problema com aquele homem desonesto. A notícia chegou que o homem era desonesto. Ele criou uma forma de responsabilizá-lo. A gente faz isto, eu fiz isto. Eu fiz isto e vi o resultado. Deus abençoou de uma forma maravilhosa. Então, a leitura, João 12, 12 a 19. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e amontou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre um filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele
e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Foi isso. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vede, de que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós temos que aprender, quem ainda não sabe, tem que aprender a conviver com uma coisa chamada ciúme. Os fariseus, eles tinham muito ciúme de Jesus. Eles tinham grande preparo, eles conheciam muito, conheciam a lei de Moisés, conheciam as leis romanas, porque naqueles dias era a lei do império. Eles conheciam muito e eles estavam, digamos, afinados. Eles conheciam as línguas. Eles conheciam a língua grega, que era a espécie de inglês da época. A língua grega era falada por todos os países e províncias onde fora o governo, o Império do Alexandre, o Grande, da Macedônia, que falava o grego, que era a língua grega, foi a língua universal nos dias de Alexandre. E aqueles homens, eles falavam grego, eles tinham bom entendimento do grego. Então eles tinham o conhecimento da língua hebraica, que não era a língua comum de Israel era o aramaico. Mas eles conheciam a língua bíblica, porque os textos eram escritos em hebraico. Eles conheciam o aramaico, eles falavam aramaico, que era a língua corrente na província da Judéia. Eles conheciam o grego, porque era a língua cultural do mundo de então. E eles conheciam, com certeza, muita coisa do latim, porque era o governo de ocupação. Desde cerca de 30 anos antes de Cristo, então já tinha aí mais de 50 anos de atuação do Império Romano dominando a área da província de Judá, ou Judéia. Resultado, os fariseus, os doutores da lei, aqueles escribas, eles eram muito preparados e não juntava ninguém. Quem era que ia sair de casa, um sacrifício, tomar sol, tempestade de areia, risco, de todo jeito, para ir ouvir fariseu? Fariseiano. Ninguém ia. Agora, quando Jesus abria os seus lábios sacrossantos e falava a palavra de Deus, falava o conselho de Deus, exortava as pessoas para fazer o bem, todo mundo ia. E ainda existia o grande poder, os milagres. O cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus curou o cego. 10 leprosos lá: Senhor, somos imundos, nós somos imundos, tem misericórdia de nós. Vamos mostrar ao sacerdote. Leve a oferta que Moisés... Não esqueça a oferta não, leve a oferta que Moisés orientou. Aí lá veio a mulher: Senhor, minha filha está endiabrada, endemoniada, e eu não tenho recursos, tenha misericórdia. Jesus repreende o demônio. Lá vem o centurião: Senhor, meu servo está doente, muito doente, está quase morto. Jesus: vai e seja feito como tu creu. Então, chega a notícia lá das irmãs Marta e Maria: vem aqui rápido, porque o teu amigo está muito doente, é muito grave a situação. Jesus passa ainda 2, 3 dias, quando chega lá é no 4º dia, e ressuscitam Lázaro. Todos queriam estar junto de Jesus.
os adversários para ver se apanhavam ele em alguma palavra, se pegavam em alguma falha. E os que amavam a palavra de Deus para aprender mais. E os que tinham a expectação do milagre para ver sinais. Era pelo menos 3 grupos que queriam estar perto de Jesus. Os críticos, para ver se condenavam Jesus. E os fiéis, porque amavam ouvir a palavra e aprender com Jesus. E os curiosos, que queriam ver mais um milagre acontecendo. Mas aquele leproso sujo, daquele jeito, todo arrebentado, vem para ele e ele toca no leproso. O leproso jamais tocaria numa pessoa. O leproso era orientado. Você não pode tocar em ninguém. Está proibido. E se você fizer isto, pode ser apedrejado. Que era a forma de contaminar o outro. Mas Jesus tocou no leproso. O leproso não tocou em Jesus, parou lá. Jesus foi lá e tocou. Senhor, se tu queres, tu pode me limpar. Aí Jesus vai, toca no leproso e diz, quero ser limpo. Então eram milagres. Milagres. E o Senhor Jesus estava cumprindo a sua missão. Entrou em Jerusalém para cumprir as profecias. Pessoal lá na festa e tal, e Jesus está chegando, Jesus vem, vem mesmo, vem. Aí aparece lá um barulho, um movimento, é Jesus que está vindo, montado num jumento, cumprindo a profecia. Não temas, ó filha de Sião, o teu rei vem aí, assentado sobre um filho de uma jumenta. Era um jumento inexperiente com montaria. Era Jesus cumprindo a palavra, cumprindo as profecias. E o pessoal, claro, para este rei entrar, tinha que haver uma manifestação. E os discípulos e as pessoas que estavam ali, os discípulos não entenderam a princípio. Mas a multidão que estava com ele, tinha uma parte da multidão que tinha visto o milagre da ressurreição de Lázaro. E uma parte da multidão tinha ouvido dizer. E esta multidão se divide. Esta multidão se divide. E vem com ramos de palmeira, vem com a manifestação, vem uma manifestação de apoio. O versículo 13 diz que eles vinham com ramos de palmeiras, saíram ao encontro e clamavam, Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Isto foi mesmo que assanhar um formigueiro. Todos os inimigos ficaram agitados. Os acontecimentos provocavam reações. E nosso Senhor Jesus Cristo continuou, meus amados irmãos, fazendo isto. Os discípulos não entenderam aqueles acontecimentos, mas quando Jesus foi glorificado, se lembraram, rapaz, estava escrito que ele ia entrar em Jerusalém montado nesse animalzinho, diferente dos reis arrogantes e importantes, imperiosos, que entravam em cavalos extraordinários. O Egito é famoso pelos cavalos. Hoje é chamado cavalo árabe, quarto de milha, sei lá o quê, mas na época o Egito já era famoso por ter carros e cavalos no exército do faraó. Nos dias de Moisés já era assim. Então, meus queridos irmãos, Jesus Cristo cumpriu as Escrituras, sofreu em nosso lugar, venceu por nós para nos fazer vitoriosos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe nossas vidas, Deus abençoe cada um de nós, nos ensinando a andar, a continuar, olhando para cima, olhando para Jesus, pela fé.
Hoje, meus amados irmãos, a nossa intercessão é pelos viúvos da igreja. Infelizmente, ontem aumentou o número deles. O pastor Lenilson Lucas foi meu aluno, meu amigo, e a esposa faleceu. Estava lutando contra um câncer e perdeu a batalha para o câncer. Vamos orar por eles, pelos pastores e pelos nossos irmãos viúvos. O Lenilson Lucas ontem entrou nessa lista de homens que precisam de apoio. Bendito Senhor, Pai amado, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida. Querido Senhor, te louvamos, ó Deus, pela tua bondade e graça. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado pela tua igreja. Continua conosco, Senhor, nos ajudando, encorajando, abençoando, operando em nossas vidas, em nossos corações. Guarda as criancinhas, a juventude, guarda as famílias na tua igreja, os anciãos, todos os teus servos. Ó Senhor, os que estão enfermos, dá saúde, tenha compaixão. E agora, Senhor, suplicamos a Ti, apresentamos a Ti os viúvos da Tua casa. Ó Deus, socorre os Teus servos, tenha misericórdia, consola os seus corações tristes, dá graça a cada um, Senhor. Eu sei, Senhor, que Tu também é o Consolador. Consola os Teus servos, sustenta os Teus servos, manifesta o Teu grande poder e amor na vida dos meus irmãos. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!